Bom dia, torcedor. Bom dia, torcedora. Muito obrigada pela sua companhia. As informações do Galo com Paulo Azeredo. Bom dia. Fala, Nath Fiuza! Bom dia pra você, quem tá ligado com a gente aqui na Itatiaia no Tiro de Meta, neste sabadão de trabalhos, agora pela manhã, na cidade do Galo, em Vespasiano. É o Atlético em reta final, né, Nath? Para o compromisso de terça-feira contra o Bahia, às 7:30 da noite na Arena MRV. E para este jogo, o técnico Barba Domingues ganhou mais uma opção para o meio campo. Estamos falando de Gustavo Scarpa, que foi liberado pelo departamento médico nessa sexta-feira e já está treinando normalmente com os demais companheiros. O Scarpa fez uma cirurgia antes da Copa no joelho, fez toda a sua recuperação durante a Copa do Mundo, inclusive esteve presente lá na cidade do Galo, se tratando, né, junto ao departamento médico e de fisioterapia, e agora liberado, passa então a ser opção para o técnico Barba Domingues. Olha só, o Savinho, jogador que pertenceu ao Atlético, estava no Manchester City, ele está sendo negociado com o Tottenham por cerca de 65 milhões de libras. E aí, devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, o Atlético pode faturar mais de 7 milhões de reais e engordar os seus cofres com esta transação. Savinho nunca conseguiu ser protagonista e titular absoluto do City com Guardiola. O técnico espanhol foi embora, perguntaram ao Savinho como é que ele se imaginava para a próxima temporada e o Savinho pediu para ser negociado. Ele quer ir para um clube onde possa ser protagonista e foi essa promessa que ele ouviu do Tottenham. Como o Atlético é clube formador, ele se beneficia do mecanismo de solidariedade, que é um item criado pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Então, o Atlético fica com um percentual desse negócio e vai embolsar cerca de 7 milhões de reais. O Galo só espera pela concretização dos últimos detalhes e do anúncio do Savinho para cobrar essa grana que virá do Tottenham. 7 milhões de reais não resolvem os problemas do Atlético, mas permitem algum refresco no fluxo de caixa. O Galo tenta diminuir sua folha salarial enquanto espera por um desfecho entre Fred e Fenerbahçe. Contei para vocês que o empresário dele, o Marcelo Pettinati, viaja nesse domingo para a Turquia em busca de uma solução para a rescisão do contrato com o time turco de forma automática. Se isso acontecer, Fred deve ser anunciado como reforço atleticano já na semana que vem. Ô, Romano, é a grande revelação do Galo nos últimos anos, o Savinho? É, né? O Savinho é. É uma pena que eu acho até que ele subiu prematuro, porque a forma como ele foi puxado e não sendo utilizado, né, entrando em lampejos, acho que prejudicou um pouco o desenvolvimento dele. Aí a passagem pelo Girona foi muito boa. Sim. A passagem pelo Girona fez ele amadurecer. Só que ele chegou num lugar que estava cheio de jogador bom, né? Que é o Manchester City. Aí ele teve lesão. E essa lesão atrapalhou ele demais, porque o City, se eu não me engano, quando chegou era ele e Mahrez. A Mahrez saiu, entrou o Cherki, né? E aí a situação não ficou legal para ele não, porque o Cherki, o Marmouche também entrando por ali, então acabou atrapalhando. Ele tá indo para um clube que tá tentando se remodelar depois de quase ter caído para a segunda divisão. É um clube que resolveu abrir os cofres e contratar alguns jogadores, né? O Tottenham durante muito tempo foi dependente do som. E aí o som saiu pro futebol norte-americano, tem até uma especulação aí de que o Richarlison pode estar indo para Juventus e tal. Estão tentando fazer uma reformulação. Savinho seria esse jogador para participar dessa reformulação. Vamos ver. Tomara que dê certo. E aí, Beto, mas você acredita ainda que o Fred pode chegar? Eu ainda acho muito difícil. Só que tem uma questão. Isso aqui é importante trazer. Olha só. Tá aqui o elenco do Fenerbahçe. O Nicola até trouxe há uns dias atrás, aí, algumas semanas, que houve uma mudança lá no Campeonato Turco. E aí, agora você pode ter 12 estrangeiros, tá? De qualquer idade, mas acho que 2, se eu não me engano, até 23 anos. Se eu não me engano, 2 ou 4 até 23 anos. Mas de qualquer idade, você tem que ter 12, o máximo, de estrangeiros, né? E aí, olha só que situação tem o Fenerbahçe. Eles têm 24 estrangeiros. Só que se você vier aqui no elenco, ó, colocar a idade aqui, você vai ver que até os 23 anos nós temos aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 23 anos. Temos 1, 2, 3 estrangeiros, 4, 5, 6. Então, desses 24, sobram 18. Ou seja, 18 menos 12, 6. 6 jogadores
precisam ser negociados, ou então não vai ser inscrito no campeonato, por exemplo, não pode ser inscrito no campeonato. E aí não vai ficar lá pagando salário para jogador para ficar parado, né? Então, gente, essa é uma situação que o Atlético tá de olho, mas aí tem o outro lado que eu já trouxe aqui, que é a questão aí do treinador, né, do Fenerbahçe. Ele gosta do Fred, quer a permanência do Fred, o Fred é titular. Então, assim, eles vão conversar, por exemplo, com o treinador para negociar pro Fred, né, para liberar o Fred, e o cara não vai gostar. O cara fala, não, mas ele é meu titular. Então, eu ainda não acho tão fácil, tão simples, que o Atlético está mais próximo. Acho que não. Pelo que eu tenho visto aí, não tem nada próximo. Agora, o empresário dele ir lá para a Turquia, o cara tá indo para lá, para tentar resolver essa situação e conseguir essa liberação. Se conseguir, acabou. Aí ele é jogador do Galo. E é o que nós vamos torcer para ele conseguir, por conta desse limite de estrangeiros aí do Campeonato Turco. E o Fenerbahçe, eles fizeram várias contratações. Eu estava lendo algumas matérias aqui, antes de gravar, e eles contrataram alguns jogadores importantes aí, porque tem algum tempo que eles não ganham o Campeonato Turco. Então eles deram uma investida boa, investindo em jogadores estrangeiros, né? Então, assim, o Fenerbahçe também está buscando aí esse título, voltar a ser campeão turco, e pode ser que sobre aí para o Fred. Vamos ver, ele tem um ano de contrato, né? Tem um ano de contrato ainda, então vamos aguardar para ver se ele fica, se ele vai deixar aí o clube ou não. Mas, enfim, tá aí a informação, a novidade. Eu quero saber, você tá mais confiante ou segue achando que o Fred não vem pro Galo? O que você acha? Comenta aí. Olha só, o Barba Domingues e o Pedro Abílio, ele ganhou o Scarpa como opção. O jogador estava entregue ao departamento médico, já estava desde semana passada numa fase de transição no Atlético e agora está de volta aos treinamentos com os demais companheiros e por isso fica à disposição do técnico Barba Domingues para o jogo já de terça-feira contra o Bahia na Arena MRV. Por enquanto, só o Alan Franco, né, que foi liberado para resolver problemas particulares lá no Equador, ainda não retornou. Este ainda não é opção, não está treinando, mas o Scarpa virou mais uma opção para este meio-campo. E eu quero saber de você, Romano, quero saber de você, Pedro Abílio. Uma boa opção, né? É ou não é? Será que é boa opção? Será que ainda dá para reescrever essa história dele no Galo, ô Romano? Ele será uma boa opção se ele retornar não sendo o Scarpa das últimas vezes. Não sendo o Scarpa que até o momento da lesão estava à disposição do técnico Eduardo Domingues. O que se espera é que volte a ser, e aí seria uma boa, é aquele Scarpa que jogue pelo menos 80% do que ele já jogou e foi eleito o melhor jogador do futebol brasileiro. É isso que o torcedor do Atlético espera. Porque se voltar na mesma batida do que estava antes da lesão, aí não é boa, não. Teve muita gente até que acreditou que nem voltaria, né? Se nessa pausa de Copa do Mundo aí pudesse ser negociado. Eu acho que foram propostas, viu? Algo que tudo indica. Vamos ver, né, Edu, se vai de fato ser uma opção e o que o clube está pensando para a sequência, né? Porque antes da lesão do Scarpa, era bastante claro que o Scarpa estava aparentemente ali, eu não sei se é preservado o termo, mas havia uma limitação de número de jogos, às vezes uma preservação do cara em alguns momentos, enfim. Porque o Scarpa, as notícias que a gente tinha era de que, de fato, ele não estava nos planos para a sequência do projeto do Atlético, né? O Scarpa, ele sempre foi opção. É que ele não vinha sendo uma boa opção, né? Não estava jogando o que se espera do Gustavo Scarpa, que a gente inclusive já viu ele jogar com a camisa do Atlético, na temporada de 2024, em alguns momentos de 2025, mas fato é que a opção estava lá no banco, mas não entregava quando entrava em campo. Scarpa, Dudu, o próprio Hulk quando estava, e depois começou, né, aquela questão Scarpa, Igor Gomes, Dudu, não vai jogar por conta do limite de jogos. Agora isso acabou, né? Me parece que isso não vai ficar contando tanto. O Atlético, se o cara permaneceu, vai ser utilizado e que o Scarpa volte a ser opção, mas uma boa opção. Que ele seja realmente utilizado e que realmente entregue
o mínimo que se espera dele, que é protagonismo nesse time do Atlético. Últimos 8 jogos do Atlético no Brasileiro, o Scarpa ficou fora de 4 pela entorse no joelho, e dos outros, da outra metade, né, dos 4 restantes desses 8, 3 ele não entrou em campo, não foi utilizado, e no outro ele entrou faltando 15 minutos para acabar os 90. Então, esse é um retrato do final de Brasileiro do Scarpa, né? Vejamos se agora essa história zera, se ele vai ser utilizado e se ele vai de fato entregar tecnicamente para o Atlético também. Eu penso o seguinte, para mim é muito simples. Acho que, eu já falei isso aqui, eu acho que o Atlético ali, o Paulo Brax ou o Guilherme, alguém precisa conversar também com o Barba e com o Scarpa para todo mundo estar numa sintonia para esse segundo semestre. Porque a verdade é, o Scarpa foi escanteado pelo Barba nesse primeiro semestre. O Scarpa também tinha hora que entrava em campo, parecia que estava fazendo um favor de estar jogando no Atlético. Enfim, pelo menos era o sentimento do torcedor. Então tá na hora de ter uma conversa, e eu acho que a gente tem um cara que é acima da média, que é muito bom, né? Tem muita qualidade. Nós não vamos recuperar esse jogador, vamos escantear ele. Eu acho que é pelo contrário, o Atlético já não tem um bom elenco, já não tem um time tão forte assim. A hora de você tentar recuperar o Scarpa. Se você recupera o Scarpa, é como se você tivesse um reforço, uma contratação, entre aspas, para o segundo semestre. Então, espero que o Atlético consiga recuperar o Scarpa, que tenha uma conversa, porque o primeiro semestre não foi bom, né? Tanto o futebol quanto a entrega, né? Isso tudo não foi legal. E o Barba também parece que não gostou muito, mas é preciso que conversem aí para o Scarpa poder ajudar o Galo nesse segundo semestre, né? Você concorda comigo ou não? Comenta aí, eu acho bem difícil o Scarpa deixar o Atlético, acho que ele não vai sair mesmo não. E uma outra informação, Cirilo, que a gente pôde apurar hoje à tarde, a gente sabe que o impedimento semiautomático foi muito implementado, foi utilizado aí muito, né? E ajudou bastante, inclusive, dentro da Copa do Mundo. E no Brasileirão, a previsão é que ele seja já implementado a partir da primeira rodada do retorno, portanto, da 20ª rodada. E na próxima terça-feira, na CBF, terá, digamos assim, um lançamento para os clubes, para os representantes de federação, né? Às 11 da manhã, lá no Rio de Janeiro. O Atlético provavelmente estará lá presente e a Arena MRV já está com essa ferramenta instalada no estádio. Inclusive na terça-feira deve ser utilizada de forma offline, não de forma oficial, mas de forma offline a caráter de testes. E o primeiro jogo que pode ser implementado, o impedimento semiautomático na Arena MRV, pelo Brasileirão, será no Atlético e Grêmio, que será na 23ª rodada. O jogo será no dia 15 de agosto, um sábado, às 4h30. Antes teríamos um jogo que poderia ser implementado também, que é o Galo e Bragantino, mas devido à Sul-Americana, esse jogo vai ser adiado, né? Ou foi adiado, ainda não sabemos para qual data. Então, Atlético e Grêmio, isso pode acontecer, e vejamos também se na Copa do Brasil, no dia 1º de agosto, Atlético e Juventude, o impedimento semiautomático também já passe a ser utilizado, mas então, mais uma tecnologia que teremos implementada dentro da Arena MRV. Sobre o Cissé, né? Eu já trouxe aqui a notícia. Clube italiano interessado, fez proposta. Ele fez uma proposta de 5 milhões de euros, foi negado pelo Atlético, enviou outra proposta, 6 milhões e 200 mil euros, o Atlético também recusou. E aí, o Atlético, o que ele pensa com relação ao Cissé? Para liberar o Cissé nesta janela de transferências. Se um clube chegar aqui com 10 milhões de euros, aí o Atlético conversa, não é que libera por esse valor. Aí o Atlético conversa, vai tentar melhorar a situação, né, ou valores, ou então ficar com uma porcentagem, enfim. Mas se chegar aqui com 10 milhões, beleza, o Atlético abre negociação. Agora, se chegar aqui com 6, 7 milhões, o Atlético, né, provavelmente, a informação aí do Tanaka, vai simplesmente recusar, pois não vai estar nem perto do que o Atlético pensa nesse momento. O Atlético acha que ele pode evoluir e se valorizar aqui no Galo. Pode até ser titular no jogo contra o Bahia. Treinou de titular no jogo treino aí contra o Betim. E aí? O que você acha? O valor é esse mesmo? É cerca de 10 milhões? Por mim, 10 milhões eu também acho que dá para conversar tranquilamente para poder aí, né, negociar o Cissé. Fala, massa, muito bom dia. Muito obrigado pela sua companhia e de você estar aí curtindo esse vídeo até aqui. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Peço o seu like antes de sair do vídeo e espero que a notícia tenha sido relevante para vocês, tá bom? Para quem está chegando, seja muito bem-vindo ao Eterno Galo News. Esse canal traz notícia todos os dias e apenas notícias do Atlético Mineiro. Então, você que é atleticano, atleticana, seja muito bem-vindo. Deixa o meu convite aqui para você estar aí se inscrevendo no canal, ativando o seu sininho de notificação para não perder nada. E também
deixando o seu like para estar dando aquela ajuda para o canal continuar crescendo, tá bom? Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal e também deixando a sua opinião em relação a tudo que vocês ouviram aqui nesse vídeo, tá bom? Fiquem à vontade também para estar compartilhando esse vídeo com os amigos que curtem também o Galo, porque assim você ajuda a aumentar os inscritos aqui no canal, tá bom? E muito obrigado pela sua companhia. Deixa aí a sua opinião, é muito importante a participação de vocês. O YouTube entende que a notícia está sendo relevante para todo mundo e ele alcança mais torcedor do Atlético, assim aumentando os inscritos aqui no canal, tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado pela preferência. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, massa!